pessoal, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar aqui na Web TV do Portal Amazônia, nesta edição maravilhosa do Amazônia Interativa, sobre uma das promessas que a presidente Dilma fez assim que foi reeleita. Eu acho que na segunda, terça-feira, depois das eleições. Ela falou que finalmente vai tirar do papel a reforma tributária. Para falar a respeito desse assunto e de que maneira ela vai impactar a nossa região e os estados abrangidos pela SUFRAMA, nós temos a presença do economista Serafim Corrêa e do presidente da Associação Panamazônia, Belisário Arce. Pessoal, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero começar pedindo que vocês analisem a atual situação do Polo Industrial de Manaus e a relação da SUFRAMA com o governo federal. Bem, o Polo Industrial de Manaus passa, o modelo Zona Franca de Manaus, há muito tempo vem passando, sofrendo ameaças em relação à competitividade. Bem, essa competitividade do modelo Zona Franca não depende intrinsecamente do próprio modelo, ele depende de uma conjuntura nacional e de uma conjuntura regional e de uma conjuntura internacional. Se essas conjunturas forem favoráveis, o modelo avança. Se não forem favoráveis, o modelo pode retroceder. Então, ou seja, o modelo deveria avançar para se tornar mais independente dessas mudanças no cenário nacional, no cenário internacional, no cenário regional. Hoje, o que se discute, o que está nos jornais e tudo, que preocupa os economistas e os empresários, e deveria preocupar mais as elites dirigentes políticas, é a questão do ICMS. Ora, é um anseio normal, natural, e me parece importante para o Brasil que haja essa reforma, porque o modelo atual é muito complicado e inibe a atração de empresas para o Brasil. Então, é natural que se faça essa reforma. É bom para o Brasil. Mas o problema é que, ao mesmo tempo que é bom para o Brasil, ela pode causar danos à nossa competitividade. Então, o desafio é encontrar esse caminho. Esse caminho não existe. Ele tem que ser construído tecnicamente, politicamente, empresarialmente. É um grande desafio. Em relação à questão do relacionamento do governo Manaus com o governo federal, é um problema profundo que está enraizado na disfunção do nosso federalismo. Porque o federalismo, qual é o objetivo principal do federalismo? É promover a harmonia entre os estados, entre as regiões, é promover o equilíbrio entre os estados e as regiões. Mas o federalismo no Brasil, historicamente, fez o contrário, aprofundou as desigualdades regionais, criou desequilíbrios. Então, a questão é muito mais complexa e muito mais profunda. Nós temos que... É realmente um desafio grande. Entendi. Pois não, eu acrescentaria, além do que o Belisário falou, o seguinte: o Amazonas tem um problema delicado, que é a sua infraestrutura. Nós temos o que comemorar, 50 anos a mais para a Zona Franca, mas isso não basta. Nós precisamos resolver o crônico problema da nossa energia elétrica. E o interessante é que cada vez que nos dão uma solução, na verdade essa solução termina virando problema. O União de Tucuruí teria resolvido todos os nossos problemas. Aí hoje a Amazonas Energia anuncia que o aumento de 22% na conta da energia, 3 dias depois da eleição, decorre do União de Tucuruí. Vai entender. O homem normal não entende. Segundo, a questão da logística, o escoamento da nossa produção, a questão dos portos, a questão do aeroporto. Terceiro, a questão da burocracia que envolve o modelo, um mar de papel, hoje um mar de papel digital, vamos chamar assim. Então, a par dessa boa notícia que foram os 50 anos, nós temos gargalos, como a internet, por exemplo. Nós temos a internet mais cara e a pior internet do Brasil. Então, esses gargalos vão ser superados
na medida em que todos nós tomarmos consciência de que são problemas e que precisam ser enfrentados. Com relação a SUFRAMA e governo federal, há muito que o governo federal vem esvaziando a SUFRAMA. Isso tem sido progressivo, isso não aconteceu de uma única vez. Mas se nós pegarmos lá, final do governo FHC, quando Benjamin Sixu era o secretário executivo do MIDIC, já ali ele avançou nas atribuições da SUFRAMA, sendo praticamente ele o superintendente. Aí entra o governo do PT e que seguiu a mesma trilha, a ponto de hoje o superintendente da SUFRAMA, a rigor, não ter poder nenhum. Ele não consegue administrar o orçamento dele. Ele arrecada, sei lá, 500 milhões por ano, mas só pode gastar 100. Os outros 400 milhões ele tem que entregar para o governo federal para fazer superávit de caixa. Então, nós temos uma realidade que precisa, em primeiro lugar, ser conhecida, e foi muito bom o gesto do Tomás em ter ele próprio reconhecido isso e dito isso de público. Porque uma coisa é eu dizer, uma coisa é o Belisário dizer, outra coisa é o próprio Tomás dizer. Então, nesse aspecto, eu acho que a denúncia do Tomás é muito significativa, ela precisa ser considerada e nós precisamos avançar nessa discussão da relação entre SUFRAMA e governo federal. Serafim, e você quer falar, Belisário? Eu gostaria de acrescentar uma coisa em relação ao contingenciamento, Serafim, é que, na verdade, a situação é tão absurda que quando o orçamento da SUFRAMA ele já é contingenciado na origem. O orçamento é 500 milhões e contingenciam 300. Isso. Não, exatamente. Serafim, eu quero perguntar para você, essa reforma tributária, ela representa uma ameaça à Zona Franca? Olha só, é que a reforma tributária não é uma reforma, são várias reformas. Eu diria que o que nos incomoda é a questão do ICMS, porque os outros itens da reforma, por exemplo, o tamanho da carga tributária, todos nós queremos diminuir, só que não há espaço para diminuir. A burocracia, todos nós queremos diminuir, isso seria bem-vindo, seria bom para todos. Há uma resistência enorme. A distribuição dos recursos, todos nós queríamos que os municípios tivessem mais recursos. O perfil do nosso sistema tributário, nós queremos que ele seja modificado, que tribute menos o consumo e mais o patrimônio e a renda. No entanto, isso é uma briga de gigantes. Agora, o que nos afeta hoje diretamente? A questão do ICMS, porque o ICMS gera crédito de um estado para o outro. Isso provocou a guerra fiscal. Para acabar com a guerra fiscal, o único remédio é reduzir a zero a alíquota interestadual. Isso tira do Amazonas a capacidade de atrair novos investimentos e, a meu ver, quebra a Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas. A minha opinião a respeito disso é que a Secretaria de Fazenda, que deve ter estudos, ela tem um quadro técnico do melhor nível, que ela disponibilize esses dados fazendo as várias simulações. Se a alíquota for 0, qual é o impacto? Se for 2, qual é o impacto? Se for 4, qual é o impacto? Até para que nós possamos sentar e discutir. Lembrando que a alíquota interestadual do ICMS é uma decisão por maioria simples, portanto, 41 senadores no Senado da República, e só, não tem interferência de mais ninguém. Então, se o Senado conduzir por um lado e isso nos prejudicar, adeus, não temos a quem recorrer. É bom alertar para isso. Serafim, quando você fala que a Cefaz deveria disponibilizar essas informações, você fala de transparência ou você fala chamar a sociedade para discussão mesmo? Não se trata de que a Cefaz esteja omitindo. Eu entendo que é necessário que ela deve ter esses estudos. Ela tendo esses estudos, ela deve disponibilizá-los para que todos nós possamos discutir. Eu até sugiro que você converse com o secretário Afonso Lobo, que é um estudioso do modelo, é um estudioso das questões tributárias, porque, por certo, a Secretaria de Fazenda tem, e disponibilizando vai permitir a todos nós, mas, sobretudo, aos 3 senadores da República que representam o Amazonas, para que eles possam travar esse embate. Porque se eles não tiverem informação, se eles não tiverem base técnica, vai ser difícil sustentar qualquer debate.
Quer acrescentar alguma coisa, Belisário? Mas a minha próxima pergunta é para os dois. O Belisário tem bastante experiência com Suframa, né? Passou muito tempo lá dentro. Eu trabalhei lá muitos anos. E o Serafim, como a gente já sabe, é um economista e está sempre antenado, né, com essas questões da Zona Franca, inclusive ex-prefeito de Manaus. Gente, e nesse cenário com que vocês falaram, o que pode ser feito, o que deve ser feito para manter a competitividade do nosso modelo econômico, para que nós não sejamos engolidos por outras regiões? Ok, eu começo. Eu repito, primeiro, resolvermos a questão da energia elétrica. É trágica a situação das empresas com as quedas de energia. E há pelo menos 20 anos que nos prometem regularizar a situação e nunca ela é regularizada. A Amazonas Energia deve essa explicação, o governo federal deve essa explicação. Ela depende de infraestrutura, começando por energia, por internet, por porto, por aeroporto, por logística. Quer dizer, tivemos um ganho grande agora, que é, de certa forma, a mudança do nosso sistema para um tipo de frete que é mais barato. Que a Aliança adquiriu 2 navios grandes que transportam 4.800 carretas de cada vez, e isso daí, obviamente, deu uma sacudida no modelo. O frete vai cair ainda mais. O frete hoje da Zona Franca para São Paulo ele é muito barato, mas ele vai ficar mais barato ainda. Isso é ganho de competitividade, isso é importante. Quer acrescentar alguma coisa, Belisário? Se você me permite, Serafim? Claro. A Panamazônia lançou este ano este livro, Desafios Logísticos na Amazônia Continental. Nós fizemos a divulgação ampla aqui na época e são vários artigos que falam dessa necessidade urgente de avançar com o tema logístico. Então, sem dúvida, concordo plenamente, não tem como, todo mundo concorda, esse tema logístico ele tem que ser solucionado, senão nós não vamos conseguir avançar. Agora, é muito importante que todos os amazônicos entendam uma coisa, especialmente os amazonenses. A Amazônia, ela é, de certa forma, um pagamento da sociedade brasileira pela dívida histórica que tem com a região. Se você estudar a história, conhecer a história da região amazônica, é um processo extremamente injusto, né? De dominação do poder central em relação às instâncias regionais. Então, não se pode discutir isso. Não se pode, essas vantagens da Zona Franca têm que ser mantidas a qualquer custo. Como é a questão, mas que têm de ser mantidas porque é um direito das populações amazônicas. E outra coisa, a Zona Franca deveria ser vista pelas outras populações amazônicas como algo de todos. Infelizmente não é, porque o modelo e Manaus tem sido muito, talvez, egoístas, né? E nós esquecemos um pouco do entorno regional. E isso se reflete na hora de precisar defender o modelo. Durante os debates que houve relacionados à prorrogação da Zona Franca, alguns dos ataques mais virulentos não vieram de senadores do Centro-Sul. Justamente. Vieram do Mozarido Cavalcante. Eu queria acrescentar aí, quando você terminar, acrescentar. Do Flecha Ribeiro, do Pará. Então, isso me causava realmente uma profunda tristeza, não é? Então, a Zona Franca precisa ser mais solidária com o entorno. Serafim, por favor. Pois não, o que eu acrescento, você tem inteira razão, eu quero acrescentar aí o seguinte, e eles têm razão, sabem por quê? Há 12 anos a Suframa não faz um convênio com o município ou com o estado vizinho do Amazonas. Então, por exemplo, o deputado Edio Lopes, que é de Roraima, ele questionou isso. Ele disse, sim, é só a favor do Amazonas, é só a favor de Manaus e nós. Então, esse foi um dos problemas surgidos com essa centralização do poder em Brasília através do MIDIC, porque o superintendente ficou vendido nessa história. Antes, os prefeitos de toda a Amazônia vinham ao superintendente. Hoje eles não vêm mais, porque com contingenciamento ele não tem recursos para fazer os convênios. O senador Flecha Ribeiro tem razão por um outro aspecto.
é que o Pará é seguramente o estado brasileiro que mais gera divisas para o Brasil. Ou seja, o Pará está sendo saqueado, a sua riqueza mineral está sendo extraída, exportada para gerar superávit comercial para São Paulo importar para vender na Daslu. Então, isso é extremamente injusto. Eu digo isso em contribuição àquilo que você afirmou anteriormente, Belisário. Pois não. Então, essa dimensão panamazônica, essa dimensão com o entorno regional. Então, eu acho que a solução para o modelo Zona Franca requer criatividade e outros olhares novos sobre a questão. Um tema que me parece que tem sido esquecido constantemente, historicamente, é a questão do posicionamento geográfico de Manaus e a importância que Manaus poderia ter como um polo de desenvolvimento não só da Amazônia brasileira, mas da Amazônia continental. Não esquecendo de uma coisa, o potencial econômico da Amazônia continental. O Brasil tem cometido um grave erro, porque a diplomacia brasileira nos últimos 15, 20 anos tornou o Mercosul a joia da coroa e esqueceu os mercados do norte. Mas olha como é a situação hoje. Os países originários do Mercosul, a Argentina, Uruguai e Paraguai, fora o Brasil, estão numa situação... O Uruguai não tem crescido, mas é uma economia muito pequenina, são 3 milhões de habitantes. Os três juntos, Uruguai, Paraguai e Argentina, são 45 milhões de habitantes. A Argentina, que é o maior deles, e o maior, inclusive, um dos maiores consumidores dos produtos da Zona Franca de Manaus, está numa crise macroeconômica terrível. Não vai sair dessa crise nos próximos 5, talvez 10 anos. Mas, e esses três países, eles geram um PIB de 500 bilhões de dólares. Comparando com os países do norte, Bolívia, a soma de Bolívia, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela, mais de 150 milhões de habitantes, ou três vezes mais que lá no sul. Uma economia, o PIB desses 5 países somados, ultrapassa $1 trilhão e a Colômbia, com altas taxas de crescimento, economia macroeconomicamente organizada, uma base industrial forte, o Peru tentando também se reorganizar macroeconomicamente, o Equador, embora tenha uma economia dolarizada, também está bem, se desenvolvendo, com boas taxas de crescimento. Esses países não consomem nada da Zona Franca de Manaus. Então, nós temos também que procurar redirecionar o nosso comércio, encontrar outros consumidores. Eu, pleno acordo, agora acrescento, aí vem a questão da logística. Nós não temos logística em relação a esses países, lamentavelmente. Tá certo. Gente, eu ia perguntar a vocês qual seria o estado que nós ganharíamos, qual seria o estado que poderia virar o nosso concorrente aqui com a reforma tributária, né? Mas eu acho que seria o Pará, né? Como vocês acabaram de falar, não? O Pará tem uma situação delicadíssima, porque a maior atividade econômica dele é a extração mineral, e essa atividade é voltada para a exportação. Com a Lei Candir, deixou de cobrar ICMS sobre isso. O governo federal prometeu uma compensação, só que essa compensação ela é bem pequena em relação ao prejuízo que o Pará teve. Então, o Pará tem uma situação fiscal, de equilíbrio fiscal, muito delicada exatamente por conta disso. Daí a revolta do senador Flecha Ribeiro. Ele tem as razões dele, nós não temos culpa. A culpa é de um modelo que age dessa maneira e que não criou um mecanismo para que o Estado possa ser remunerado pela perda do seu minério. Portanto, hoje, como há 100 anos atrás, há 120 anos atrás, a Amazônia é geradora de divisas para o Brasil. Gerava antes com a borracha e hoje gera com o minério que sai do Pará. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que, não sei se esses estados se tornariam ameaças. Eu acho que é importante que outros postos de desenvolvimento surjam na Amazônia. E agora, além do Pará, pela questão de estar no oceano, tudo mais, pela dimensão, pelas potencialidades, tem o Acre, que está completamente interligado por terra, agora com a transoceânica, a todos os países andinos. Você sai de Rio Branco e depois vai pela transoceânica e as estradas andinas dos países andinos são muito boas. Então, estão todos conectados, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, então o Acre tem esse acesso e o acesso também
direto aos portos do Pacífico, portos importantes, né? Entendido. E por conseguinte, está a interligação com o leste asiático. Gente, agora, como é que vocês avaliam a gestão do superintendente Tomás Nogueira? O que vocês destacam como pontos fortes dessa gestão? O que foi que a SUFRAMA, Zona Franca, ganhou com a gestão dele? Olha, eu começo dizendo que foi importante que na gestão dele se conseguiu a prorrogação de 50 anos. Dentro das limitações que ele teve, ele fez o que pôde. Agora, óbvio, ele não pode dispor de um tostão do orçamento. Ele não pode fazer convênios, ele não pode decidir a pauta das reuniões do Conselho. Então, dentro das limitações, ele fez o que podia. Eu entendo que foi altamente positivo ele ter saído dizendo o que realmente aconteceu, até para que todos nós tomássemos aqui um choque de realidade. Sempre assessor de gabinete, né, do Antônio Sérgio, depois por um curto período do Dr. Zias, depois mais um outro período com a Flávia. Nesses intervalos eu saí de lá, fui para trabalhar na UTCA em Brasília, mas enfim. Então acompanha, como era assessor de gabinete, eu acompanhava de perto, sabia. Então eu percebo que desde o Mauro Costa, começou um processo de fortalecimento institucional da SUFRAMA. Todos eles tiveram, mal ou bem, todos tiveram sua participação. Eu acho que quando o Dr. Zias começou um novo ciclo em que não tivemos mais a participação de superintendentes vindos de fora. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante para o fortalecimento institucional da SUFRAMA. Depois, o Dr. Zias marcou também enfim, era uma pessoa de um caráter, e depois a Flávia também acho que fortaleceu muito. Com a Flávia houve o primeiro concurso público em 20, 30 anos, e agora com o Tomás Nogueira houve o segundo concurso público. Eu acho que isso foi muito, e também saíram os terceirizados. Por mais que isso tenha afetado instituições locais e a vida de muita gente, eu acho que foi um passo duro, difícil, mas necessário, não é? Só que, infelizmente, o número de funcionários que entraram nos dois concursos públicos, eu acho que foi 2008 ou 2007, esse de agora na gestão do Tomás, são insuficientes para aparelhar a autarquia. A autarquia está muito fragilizada. Então, eu acho que apesar ele lutou, ele tentou fazer algo, e acho que ter feito o segundo concurso foi excelente, foi uma grande vitória, mas, como o Serafim disse, ele diante das limitações todas. Na verdade, o que tem que acabar é isso. As nossas elites dirigentes devem ser mais altivas e exigir um tratamento mais respeitoso, porque, olha, o Pimentel, ele ficou, acho que 4 anos, ele veio uma vez aqui no final, quem vinha sempre era o secretário executivo, aquele rapaz, o Alessandro Teixeira. Agora, novamente, quem cuida da Zona Franca, o interlocutor é o atual secretário, o Schaffer, né? O atual secretário executivo. Isso é uma lástima, sabe? Deixar a interlocução de um órgão tão importante como a Zona Franca para a vida de todos nós aqui na Amazônia na mão do burocrata de terceiro escalão. Só para dar um exemplo, né? O CBA está há 12 anos para ser definido qual é o modelo, quer dizer, 12 anos e não definiram. O Fernando Pimentel veio aqui e disse, semana que vem eu defino. Ele já é governador de Minas, não está nem aí para o problema. E resgatando um pouco lá atrás, o Mauro Costa, eu diria que foi a última administração que teve poder de mando. Ele teve erros e acertos, acho até que ele é muito mais criticado pelos seus acertos do que pelos seus erros, mas ele tinha poder. Ao contrário, se nós compararmos o poder que o Mauro tinha e o poder que, por exemplo, a Flávia teve e o poder agora que o Tomás tem, não há nem comparação. O nosso tempo é curto, o nosso programa já está acabando, mas antes de terminar, eu quero pedir que vocês façam as considerações finais a respeito desse assunto, por favor. Bem, eu só acho o seguinte, eu quero falar da questão do novo superintendente. Eu acho que o superintendente do bolso do paletó do dirigente. Embora o Tomás tenha feito uma boa gestão dentro dos limites que foram oferecidos a ele, eu lembro muito bem
de ter visto uma entrevista do Omar Aziz dizendo, olha, o Amazonino indicou, o Eduardo Braga indicou, eu não sou menor do que ninguém, eu vou indicar também. Não pode ser assim. Eu acredito sinceramente que o CAIS, o Conselho de Administração Superior da SUFRAMA, deveria ter seu regulamento alterado para que incluísse a indicação de uma lista tríplice, porque o CAIS tem instâncias, tem os prefeitos, enfim, de toda a região, dos governadores. O nome deveria sair de um consenso. Um nome que não tenha consenso não vai ter força para enfrentar os desafios que o modelo requer. Tá certo. Serafim, por favor. Eu entendo assim, a presidente acaba de ser reeleita, gostemos ou não, ela foi reeleita, e cabe a ela decidir encaminhar a questão. Como ela vai fazer isso, ninguém sabe, eu não posso nem imaginar. Concordo também com o Belisário de que esse modelo ele termina complicando, essa maneira, esse presidencialismo de coalizão, ele, a meu ver, está esgotado. Mas eu queria deixar uma mensagem de ânimo, né? Eu acho que nós não podemos nos desanimar diante disso tudo. Nós temos que manter o ânimo, principalmente nós que detemos mais informações, temos que deixar uma mensagem de otimismo para que não haja desistência, ao contrário, a gente se prepare para os novos embates e para superar essas dificuldades que sempre vão existir. Economia é isso, mexe aqui, altera ali. E, nesse sentido, eu conclamo a todos a nos mantermos animados. Vamos enfrentar 2015, um ano muito duro, muito difícil, e avançar. Nós não podemos ficar só chorando, até porque, senão, nós vamos ficar naquele grupo dos brasileiros que choram e não no grupo dos brasileiros que trabalham e avançam. Então, era isso, agradecer a você, ao Belisário pela convivência e tocar o barco. Vamos em frente. Terem aceitado esse convite, vindo aqui nessa manhã de sábado, participar do Amazônia Interativa aqui pela Web TV do Portal Amazônia e pelo Amazonsat. Mas o trabalho do Portal Amazônia não se encerra aqui. Eu quero pedir que vocês continuem nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram e, claro, no portal amazônia.com. Vocês viram que aqui nós começamos a falar a respeito da sucessão do Tomás, né? Então aguardem que essa semana vai ter uma matéria a respeito desse assunto. Nós já conversamos com especialistas, economistas e políticos, e nós já temos alguns nomes. Se fosse você, ficaria ligado no portal amazônia.com. Também quero pedir que vocês mostrem a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o de vocês. Tirem as fotos das suas cidades, publiquem nas redes sociais com a hashtag MinhaAmazônia ou mandem para o e-mail minhaamazônia@portalamazônia.com. É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem.